Você já deve ter conhecimento, ou até mesmo ido a um casamento, uma cerimônia de casamento, onde você ouviu ler, alguém leu, ou estava no convite de casamento, alguns versos de um capítulo muito famoso na Bíblia que fala de amor, que é o capítulo de 1 Coríntios 13, que fala: se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine. Se eu não tiver amor, de nada adianta isso. Se eu não tiver amor, de nada adianta aquilo. Você já deve ter ouvido falar desse capítulo bíblico, sim ou não? Muito bem. Esse capítulo é muito usado em cerimônias de casamento. Só que 2 versículos depois que as pessoas param de ler, porque são 10, 13 versículos, eles leem tudo que fala do amor, 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 aí acaba aquela parte, 2 versículos depois, tem um outro versículo, um outro ensinamento, que eu particularmente acho que se esses 2 versículos fossem lidos, em vez do que fala de amor, para muitos casais teria mais efeito. E você vai entender por quê. Porque esses 2 versículos são muito úteis para os maridos, para os homens. E eles dizem assim, preste atenção nesse versículo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está falando aqui de 2 fases muito distintas na vida de um homem: a fase de menino, de criança, e a fase de homem. E ele fala ali que tem que haver uma mudança clara. Ele faz o contraste: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando me tornei homem, então eu desisti das coisas de menino. Quer dizer, então fala-se de uma linha que divide essas 2 fases na vida de um homem. Essas coisas de menino são o que tem enfraquecido muitos homens hoje em dia. Porque não tem havido essa linha clara na vida de muitos homens. Muitos homens ainda não desistiram das coisas de menino. São homens no corpo. Suas atitudes, porém, ainda emprestam muitas coisas da sua criancice. De forma que para o homem ser forte, ele tem que deixar as coisas de menino. Para você, homem, ser mais forte, você tem que traçar uma linha na sua vida onde você vai entender que o seu tempo de menino passou, as coisas, as atitudes de menino, que talvez quando você era menino serviram para você, tiveram a sua fase, mas agora você precisa assumir uma outra posição na sua vida. Você precisa abraçar algo maior e melhor. Para o homem ser mais forte, ele tem que deixar as coisas de menino, as coisas de criança. E eu não estou falando aqui de videogames, apesar do que eu tenho certeza que
Alguns poderiam se beneficiar disso, né, de jogar menos o videogame, mas eu não quero entrar nesse assunto. Eu não estou falando de videogame, não estou falando de futebol, não estou falando dessas atividades. Eu estou falando de algo mais sério, de coisas de menino. Porque quando a gente fala de coisas de menino, eu quero concentrar em três coisas principais. Três coisas principais que nós adquirimos na infância, especialmente os homens. Mulheres também têm as suas, mas principalmente nós homens adquirimos essas três coisas que na vida adulta, como homem, elas nos prejudicam. Elas nos fazem menos homens. Eu vou falar dessas três coisas, eu vou falar as três, depois vou falar uma de cada vez e explicar o que ela significa. A primeira é, nós aprendemos quando criança, os meninos aprendem que homem não chora. Primeira coisa, homem não chora, menino não chora. Segunda coisa, nós aprendemos o hábito de mentir. E terceira coisa, nós, na nossa infância, adquirimos o conjunto de atitudes e características de personalidade que nós chamamos de nosso jeito. Então, três coisas. Homem não chora, hábito de mentir e o nosso jeito. Três dessas coisas que acontecem quando somos criança nos afetam e podem nos fazer menos homens na vida adulta. Então vamos falar dessas três coisas por etapa. Vamos falar da primeira coisa, homem não chora. Você, com certeza, se você não tem memória disso, com certeza você passou por isso. É difícil ter um homem que não, quando criança, chorou por alguma situação e veio o pai, veio a mãe, deu um tapa e falou, engole o choro. É ou não é? Homem não chora. Que isso, rapaz? Você é homem. Ou seja, foi martelado na nossa cabeça essa ideia de que homem não chora. Homem tem que engolir o choro. E eu, antes de você ficar preocupado, eu não estou aqui reivindicando que agora você tem que sair daqui e chorar todo dia. Eu não estou reivindicando o contrário aqui, não. Ah, você tem que chorar, quando a sua esposa trouxer uma reclamação para você, você chora no ombro dela. Eu não estou falando isso, tá? Não quero dizer que o homem tem que chorar, necessariamente. Mas, eu quero falar para você sobre as consequências negativas desse ensinamento. Claro que tem as consequências positivas. As consequências positivas, o bom de ter sido criado de uma maneira masculina, de ter sido ensinado, ó, você é homem, homem tem que ser forte, homem não chora, rapaz, engole esse choro, seja homem, enfrenta e tal. O lado bom disso é que isso fortalece em nós mais a razão e não os sentimentos, o emocionalismo, que normalmente é mais incentivado para a mulher. É o contrário do menino. Quando a menina chora, o pai fala, ah, vem cá minha filha, e põe a cabecinha dela aqui no ombro e fala, chora, chora, pode chorar. É ou não é? A menina é incentivada a chorar. Ela é acalentada, ela é confortada quando ela chora. Já o menino é diferente. Então, o lado bom disso é que ele desenvolve essa maneira menos sentimental de ser. Essa maneira mais dependente dele mesmo. De enxergar as coisas com menos sentimento. E não tenha dúvida que isso tem o seu valor. Eu acho que se o homem fosse tão sentimental como a maioria das mulheres, isso não seria útil para ele, não seria bom para ele. E com certeza não seria bom para ela. Porque quando viesse um problema, os dois iam chorar um no ombro do outro. Né? Quem que ia tomar atitude? Quem que ia levantar no meio da noite para ver aquele barulho lá embaixo?
É ou não é verdade? Então tem o seu lado bom. Homem não chora. Muito bem, tem o seu lado bom. Porém, o extremo disso, que muitos homens levam para o extremo, é que essa atitude gera o orgulho masculino, fortalece o orgulho masculino e o impede de buscar ajuda. Quando ele se encontra numa situação em que ele não consegue resolver o seu problema sozinho, então, no subconsciente dele, tem aquela voz: você é homem, você é homem. Homem não pode mostrar fraqueza, homem não chora. Então, ele costuma guardar o seu problema, guardar o seu sofrimento, e então, mesmo que ele esteja morrendo, caindo, ele não se dobra, ele não busca ajuda. E é como nós falamos semana passada para vocês, que por essa razão, uma das razões principais, é que a maioria dos casais com problemas é a mulher que tem que buscar ajuda, é a mulher que normalmente busca ajuda. O homem não busca ajuda, tipicamente. O homem, sabe quando o homem busca ajuda? Normalmente o homem busca ajuda quando ele já perdeu tudo, ele está humilhado, a mulher já deu um coice nele e falou: agora eu não quero mais, ele está humilhado, aí ele busca ajuda. Ele não tem muitas vezes a atitude de antecipar a busca da ajuda antes que a situação piore, por causa desse orgulho. Ele quer resolver do jeito dele. Por isso que quando o homem está perdido na estrada, ele não para pedir ajuda. Para pedir informação. Ele vai dirigir mais 10 quilômetros no caminho errado e não vai parar para pedir ajuda. A esposa fala: vamos parar aí, vamos perguntar. O que é tão natural para ela, para ele não é tão fácil, por causa dessa situação. Quando você fala do relacionamento e como isso afeta o relacionamento do casal, aí você começa a entender por que o homem, quando está com problema, ele sofre calado. A mulher vê que ele está calado, vê que ele está com problema, que ele está chateado, e ela pergunta para ele: o que está errado? O que está acontecendo? Fala comigo. O que aconteceu? Seja um problema entre eles, ou seja um problema fora, no trabalho, ele: não foi nada. Ele não quer falar, porque de alguma forma ele pensa, se ele falar, ele está mostrando algum tipo de fraqueza. Então ele não fala o que pensa, e ele tenta resolver os problemas sozinho. Então, essa atitude enfraquece você, homem. Porque você demora a busca de ajuda. Nada frustra mais a mulher do que ver um homem que está com problema e não busca ajuda. Não atinge o problema. Ele simplesmente pensa assim: não, eu sei que o problema está ali, eu vou resolver. Ele às vezes briga com ela e fala: não, eu vou resolver, eu já sei, eu vou resolver. Mas não faz nada. Não faz nada por quê? Não é porque ele não quer fazer nada. Ele não faz nada porque ele não sabe o que fazer. E o orgulho dele não deixa ele procurar o que fazer, ele aprender o que ele tem que fazer. E isso frustra a mulher. E por isso ela fica, às vezes, no ouvido dele, fala, e acaba estressando o relacionamento. Por quê? Porque ela, claramente, ela não consegue entender por que ele não quer resolver aquele problema, não quer buscar ajuda para resolver aquele problema. Então, essa atitude demora o seu crescimento, te enfraquece. Eu vou mostrar um clipe para você de um filme que muitos de vocês já devem ter assistido. O filme se chama A Procura da Felicidade. E nesse filme, que é um filme baseado numa história real de um homem
Esse clipe vai mostrar um momento pivotal, crucial na vida dele. Ele já tinha mais de 30 anos, ele era pai solteiro, sua mulher o tinha abandonado, porque ele não conseguia um emprego fixo, uma renda fixa, então ele tinha muitos problemas econômicos, e a mulher acabou abandonando ele. Então você vai ver a cena em que tudo mudou na vida dele. A partir daquele momento ali, ele fez uma coisa que mudou a vida dele. Um momento. Preste atenção nesse momento que mudou a vida dele. A partir dali. ¡Qué belleza! Tengo dos preguntas para ti. ¿Qué haces? ¿Y cómo lo haces? Soy corredor de bolsa. ¿Corredor de bolsa? ¿Estudiaste eso en la universidad? No hace falta. Debes manejar números y personas. Es todo fácil. Oye, cuídate. Te prestaré mi auto el fin de semana, pero me lo devuelves el lunes, ¿eh? Te lo cuidaré. Aún recuerdo ese momento. Todos se veían tan felices. ¿Por qué yo no me veía así? Ele viu um homem com uma Ferrari, como você viu, e perguntou: só tenho duas perguntas para você. O que você faz e como você faz? Naquele momento, a vida dele, a mente dele se abriu. Ele era um vendedor fracassado, problemas financeiros, chegou a ficar na rua, chegou a ser preso, era morador de rua por um tempo, mas naquele momento em que ele perguntou algo, buscou uma informação de alguém que visualmente claramente tinha mais sucesso que ele então ali foi apontado na direção correta. Você que assistiu o filme sabe a história, mas a partir dali ele começou a procurar mais sobre o que é ser um corretor da bolsa de valores, de ações, e começou a estudar, a ser preparado, lutar. Fim da história, hoje ele é um milionário. Ele é um milionário, num campo que ele nunca estudou para isso. Mas por quê? Porque ele se humilhou e ele se colocou à disposição de outros que o podiam ensinar. Isso no campo de trabalho. Mas para ele chegar nesse ponto aqui, passados 30 anos, ele teve que gemer. Ele estava literalmente quebrado, não só economicamente, mas no coração dele, na honra dele, no orgulho dele, ele estava quebrado. E por isso, quebrado, ele viu a situação, eu tenho que procurar uma coisa diferente. Então é isso que fortalece o homem, quando ele entende que ele precisa, muitas vezes, buscar ajuda. E não esperar chegar no fundo do poço. Não demorar buscar essa ajuda. Porque os anos vão passando. Você vai ficando mais velho. E muitas vezes você vai perdendo oportunidades. E não só oportunidades, às vezes você perde o casamento. Você perde um relacionamento que poderia ter dado certo. Você perde muitas coisas. Por quê? Por causa do seu orgulho. Dessa sua maneira de dizer: eu sei, eu vou dar um jeito, deixa comigo. Mas na verdade você não tem a mínima ideia do que fazer para sair dessa situação. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende quando criança, que prejudica muitos homens. Quer acrescentar algo? E às vezes a mulher não ajuda também, porque ele está precisando de ajuda, ele está precisando vencer esse orgulho, mas ele chega em casa e ela, mal-humorada, irritadinha, reclama de tudo. Como é que ele vai falar?
Como é que ele vai mostrar que ele está precisando de ajuda se ele tem ali com ele uma pessoa que precisa mais de ajuda que ele? Então, muitos maridos, às vezes, se fecham também por causa da atitude da mulher. Né? Ela quer ser mãe, quer ter trabalho, quer ter carreira, quer estar bonita, quer fazer ginástica, fazer tudo, cozinhar, fazer tudo. É claro que é difícil você ser calma numa situação em que você tem um monte de coisa acontecendo na sua vida. Então, ela às vezes, nessa irritação, nesse estresse todo, ela passa esse estresse para o marido. Ela deixa de ser compreensiva. Ela deixa de estar ali passando para ele olha, eu estou aqui, mesmo sem falar nada, mas eu estou aqui se precisar de mim. Quer dizer, ela deixa de ser uma ajuda e passa a ser um peso. Quando o homem já se cobra por ele mesmo, o homem não precisa de mulher para cobrar, porque ele já se cobra. Se ele tem vergonha na cara, ele se cobra, ele sabe que ele tem que ser responsável, ele tem que resolver os problemas, ele já se cobra por ser homem. A pressão sobre o homem é muito maior do que sobre a mulher na sociedade. Mas a mulher não ajuda quando ela simplesmente é mais um cobrando. Aí ele se fecha, aí o orgulho fortalece da parte dele. Porque o orgulho dele, você é homem, você é homem, você é homem, diz para ele, você não pode obedecer a tua mulher. Você não pode fazer o que a tua mulher está mandando. Só porque ela está mandando. Então, quer dizer, ela está tentando ajudar com a cobrança e ela acaba dando um tiro no pé, que ela fortalece ainda mais esse orgulho dele. Então, a atitude correta dela seria oferecer ajuda. Como a Cristiane falou, estou aqui para ajudar. Ela tem que pensar, como que eu posso ajudar meu marido? Em vez de cobrar, jogar na cara, você não fez isso, você não fez aquilo, por que você não é mais igual fulano, por que assim... Ela procura pensar, peraí, como é que eu posso ser uma ajuda para ele? Como é que eu posso fazer ele sentir que eu estou no time dele, que eu estou com ele? Me unir a ele, em vez de ficar ele lá, eu aqui, a gente debatendo. Como é que eu posso ajudá-lo? É aí que muitas mulheres erram. Então, o segundo ponto, agora. Primeiro, o homem não chora, que aprende na infância. Segunda coisa que o homem aprende na infância, isso a mulher também, é o hábito de mentir. Você provavelmente nunca ensinou o seu filho a mentir. Eu não conheço pai que ensine o filho, meu filho, hoje vou ensinar você a mentir. Eu não conheço pai ou mãe que tenha feito isso. E eu sei que às vezes a criança mais tarde acaba vendo o próprio pai e a mãe mentindo e também isso não é legal. Mas mesmo antes que uma criança possa perceber pai ou mãe mentindo, ela já aprende a mentir, de alguma forma. Está no sangue do ser humano. Você vê às vezes a criança de 3 anos, 4 anos mentindo. Normalmente, por quê? Porque ele quer evitar algum tipo de punição, de castigo. Ou seja, pelo medo. O medo é um dos maiores geradores de mentira. Guarde o que eu estou te falando. Você que tem problemas, que o seu parceiro fala mentira para você, ou você que tem problemas de falar mentira, guarde o que eu estou te falando. Eu não posso falar muito sobre esse assunto hoje, mas se você quer entender por que você tem o vício da mentira, é exatamente por causa de um medo que há em você. O medo é o maior gerador de mentiras que existe. Então, normalmente a criança, pelo medo, para tentar escapar de algum castigo, alguma punição, fazer o que ela quer e não o que os pais querem, ela acaba contando uma mentira. E o que acontece? Isso se vira um hábito, se torna um hábito, porque a criança vê que algumas vezes funciona, ainda que a mentira dela seja descoberta depois, se ela consegue demorar a punição, quer dizer, ela mente hoje, e hoje ela se safa de um castigo, mesmo que semana que vem ela seja descoberta, ela ganhou uma semana. Então ela pensa assim, na cabeça dela, quer dizer, automaticamente, subconscientemente, a gente pensa assim, funciona, quer dizer, quando eu estou numa situação ruim, eu posso mentir.
Eu não preciso falar a verdade, eu posso mentir, porque isso vai me comprar tempo, talvez eu nunca vou ser descoberto, e mesmo que eu seja, eu talvez ganhe algum tempo. É claro que isso é errado, mas porque isso traz um certo resultado, então a criança desenvolve isso, naturalmente. Não há criança que não minta. É claro que os pais depois, dependendo da criação, mesmo da índole da criança, aquilo pode ser corrigido e normalmente é corrigido em muitos casos. Mas, no caso do homem, o que acontece? O homem ele tem essa tendência de ser um pouquinho mais sem vergonha, ele tem a tendência de ser um pouquinho mais ousado que a mulher. Por isso a tendência de mentir mais. Quando ele cresce, quando ele é adulto, então é uma das ferramentas que ele usa, é um mecanismo que ele usa para poder se desvencilhar de problemas com a mulher. Ele não pensa que ele está arruinando a confiança da esposa nele. Ele não entende, ele não pensa nisso. Ele só pensa no agora. Vai me comprar 2 horas para eu jogar o meu futebol. Eu vou ganhar 2 horas e não vou me estressar no telefone. Então, deixa eu mentir. Quer dizer, o homem usa a mentira como um mecanismo de se livrar de confrontamentos ou de punições e essas situações desagradáveis que muitas vezes surgem no relacionamento. Então, é claro, isso se torna um hábito, quando ele não resolve isso, se torna um hábito, e vai no relacionamento, vai minando a confiança. Uma das principais reclamações das mulheres que estão num relacionamento, e mesmo as solteiras, uma das principais reclamações é exatamente a mentira do homem. Que elas mais reclamam: você mentiu para mim, você falou que era isso, não era aquilo. E mesmo assim, muitas vezes o homem, depois de ter o problema da mentira, de ser descoberto, ele continua mentindo. Então, eu não preciso falar para você o prejuízo que isso causa no relacionamento, o estrago, porque isso mina a confiança. E não há como ter um relacionamento sem a confiança. E mais uma vez a mulher não ajuda. Algumas, né? Por quê? Por que ele mente? Por que ele tem tanto medo? Porque ela briga com ele. Então ela tem uma reação às situações no casamento, no relacionamento, muito emocional, muito emotiva. Tudo ela vai brigar. Mas ela, então, no caso assim... Desculpe, ela briga, mas ela não faz o mais importante. Ela briga porque ele mentiu. Você mentiu para mim, ela chora, ela faz a cena. Né? Ela dá a luz quando ela descobre que ele está mentindo. Mas não faz o mais importante, que é deixar ele sofrer a consequência da mentira. Ela chora, você mentiu. Aí ele, tá bom, me desculpa, pisei na bola, desculpa, me perdoa, tal. Aí ele faz a cena dele, né? De bom rapaz, de arrependido. Aí dá um beijo, tal, vou mudar, não vai ser mais assim, vou mudar, tal. Aí ela, tá bom, você vai mudar mesmo? Vou mudar. Não muda nada. Por que não muda nada? Porque ele não sofre consequência. Só tem uma esperança para o mentiroso. Uma esperança para o mentiroso viciado, o mentiroso em série. É sofrer a consequência da mentira dele. E dependendo da mentira, claro, tem a consequência adequada. Mas se ele não sofre a consequência, ele vai mentir de novo. Não tenha dúvida, é a natureza humana. Isso não é só homem não, a mulher também. Mas vai sofrer a consequência, ele tem motivação para mudar. Não sofre consequência, ele diz, vou fazer de novo, porque depois eu só tenho que chorar um pouquinho com ela. Ou então o homem não chora, eu não posso chorar. Eu posso... eu dou uma conversa, dou a volta nela e ela me perdoa e tudo continua. E ele também, ele foge de atrito, né? O homem não gosta de atrito, ele não gosta de ter que falar sobre o relacionamento, né? Ficar conversando, porque normalmente a mulher fica muito emotiva quando ela fala de relacionamento. Então, quando você
quiser falar de um assunto, mulher, com seu marido, tire a emoção. Porque aí, aquele momento não vai ficar chato ou ruim. Ele não vai ficar tendo a memória, toda vez que a gente vai falar sobre relacionamento, tem isso, tem aquilo. Ele não vai ter isso. Ele vai saber exatamente o que você quer falar. Então, como o Renato falou, olha, tá bom, a próxima vez que você fizer isso, isso aqui vai acontecer. Pronto. Não precisa... Porque quando você faz aquele momento ser ruim, o homem sempre vai evitar aquele momento. Ele então vai querer evitar como? Mentindo. Porque relacionamento sempre, você não tem como você estar casado e não ter situações difíceis, de você pensar de uma forma e ela pensar de outra. Sempre vai ter. Então, quando vocês tiverem os momentos de conversar, tem que ser agradável. Mesmo se for um assunto chato, mas a mulher às vezes faz aquele momento ruim para ele. Então ele acaba evitando e acaba mentindo para não ter que ter a DR. Porque é o mecanismo de escape. Ele quer escapar à situação desagradável, ele vai mentir. Então, mulher, não faça disso uma situação desagradável, no sentido de cena, mas seja mais racional. E se a coisa é séria, que merece uma consequência, você vai ter que pensar nessa consequência. Outro dia, outra aula, a gente pode mergulhar mais nesse assunto das consequências, porque vai fugir do assunto aqui hoje. Mas esse hábito também é adquirido na infância e muitos homens nunca se desprendem desse mau hábito. E o terceiro caso que afeta, que enfraquece o homem, é a questão do jeito. Esse é o meu jeito, eu sou assim e não vou mudar, é o meu jeito. Eu era campeão disso. Como eu já falei algumas vezes, eu usava sempre essa carta para terminar qualquer discussão com a Cristiane. Quando a gente não chegava a nenhum acordo, eu tirava a carta e falava, esse é o meu jeito, sou assim, você me conheceu assim, eu não vou mudar. Então, resolva-se. E isso também nós adquirimos na infância. Isso também é uma coisa de menino. Por que é uma coisa de menino? Porque os especialistas já descobriram que 80% do que nós somos é formado em nós até os 12 anos de idade. Segundo os especialistas. Dadas suas variações, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, e claro que mais tarde na vida, certas experiências fortes podem mudar radicalmente o que você era na infância. Mas de modo geral, 80% do que somos foi formado até os 12 anos de idade. O que foi formado em nós? Coisas como, por exemplo, seus hábitos alimentares. O que você gosta de comer, você adquiriu na sua infância. A sua maneira de vestir, o seu senso de estilo ou o fato de você não ter senso de estilo nenhum, também foi adquirido na sua infância. O seu temperamento também foi formado nos seus primeiros anos de vida. O seu temperamento, se você foi uma criança mais calma, se você foi uma criança mais perfeccionista, detalhista, tudo isso foi formado, parte pela sua natureza e parte pela sua criação. Talvez você deve lembrar que quando você era criança, os seus pais, as outras pessoas, os adultos falavam, por exemplo, o Joãozinho é tímido. O Joãozinho é tímido. Já o Robertinho, esse daí, ele não tem vergonha. Ele vai em tudo quanto é lugar. Ele não tem vergonha. Você ficou ouvindo aquilo. Joãozinho é tímido, Joãozinho é tímido, Joãozinho é tímido, você se tornou tímido. Aquilo formou você. Você é tímido talvez até hoje. Então, o seu temperamento, seus gostos musicais, os esportes que você gosta e acompanha, tudo isso, a maior parte da nossa vida foi formada até os 12 anos de idade. Inclusive, os nossos conceitos familiares. O que é uma família? As nossas habilidades interpessoais, ou seja, como lidar com outras pessoas. E o nosso conceito de família, tudo isso foi formado até essa idade.
Eu lembro que meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. E não passou muito tempo depois, eu também saí de casa e tal. Quer dizer, eu vivi com os meus pais, basicamente, até mais ou menos essa idade. Depois eles se separaram e tal. E todos os conceitos familiares que eu aprendi até essa idade, eu trouxe para o meu casamento. E me influenciaram. Inclusive essa questão de jeito. E o gênio que eu tinha. Então, como que isso afeta o relacionamento? Afeta, obviamente, porque quando você cai nessa crença, você automaticamente acredita que você é o que você é e você não vai mudar e o seu jeito é assim e gostou, não gostou, coma menos. O que acontece? Isso somado ao orgulho do primeiro caso, do homem, você é homem e tal, soma o orgulho daquele primeiro problema. Homem não chora, você é homem. Junto com essa questão de jeito, o que você tem? Você tem um homem endurecido, um homem cheio de si, que se acha, eu sou o cara, não tem ninguém melhor que eu. Eu sou desse jeito, e eu posso ter meus defeitos, mas eu tenho muito mais qualidades, não sei o quê. Ele é cheio de si. E não é aberto à melhora. Coisa que é inconcebível para um ser humano que quer ter sucesso na vida. Não falo nem de casamento, mas qualquer lugar do mundo, qualquer atuação que nós vamos fazer, nós temos que estar abertos à melhora. Nós temos que buscar evoluir. Nós vamos para a escola, nós estudamos anos e anos e anos, depois de terminarmos os anos escolares normais, continuamos fazendo cursos, se aprimorando. Por quê? Porque na profissão, na carreira, a gente sabe que se a gente não evoluir, a gente fica para trás. E isso vai afetar o nosso bolso. Então, nós homens entendemos muito bem esse conceito profissionalmente. Mas quando se diz ao caráter, quando se diz especialmente ao relacionamento, nós enrijecemos com o orgulho masculino e dissemos, não, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito, esse é o meu jeito, esse é o meu jeito. E aí fica difícil, aí você se torna um fraco de verdade. Você enfraquece porque você não se abre para novos horizontes, para novas possibilidades. Você fica parado no tempo. Você se torna um troglodita. Parado no tempo e sem crescer, sem desenvolver o seu potencial. E por isso que muitas mulheres estão avançando mais que os homens hoje em dia. Crescem no trabalho, crescem na carreira, crescem na cabeça. A cabeça da mulher está desenvolvendo muito mais rápido, porque a mulher não, ainda que tem também, mas eu estou falando que isso é mais sério no homem. Mas a mulher, normalmente ela é mais aberta para esses conceitos, então ela tem avançado mais do que o homem. E o homem fica se sentindo deixado para trás. Chega um ponto que a mulher ela passa a desprezar o homem. Porque ela já avançou, ela já correu, ela está lá na frente. E ela começa a olhar para o homem e fala, pô, meu marido está parado no tempo. Meu marido está parado no tempo. Ela não fala isso para ele, mas ela sente vergonha. Vergonha. Isso por causa de quê? Por causa dessa questão do jeito. A situação, pessoal, é tão grave, desses 3 pontos que eu falei para vocês, que hoje, muitos meninos, estão se tornando idosos, sem nunca terem se tornado homens. Eles estão indo de criança para velho, e nunca se tornaram homens. Porque não abandonou as coisas de menino. Não houve aquela linha que dividiu as coisas de menino. Não deixou para trás. Desistiu das coisas de menino. Você já deve ter tido essa experiência. Quando você ia na escola primária, quando você era criança, você ia na escola, você via a escola, o quadro negro, a carteira, a professora, a janela da escola. Tudo parecia tão grande para você. Até a casa onde você cresceu, tudo parecia tão grande. Seu pai parecia grande, sua mãe parecia grande, tudo era grande, você era pequenininho. Aí quando adulto, você voltou lá naquela casa, você voltou naquela escola primária, você já era grande.
Aí você olhava, a lousa parecia pequenininha. O quadro negro, a carteira, tudo pequenininho. A sua cama onde você dormia, que parecia tão grande, agora é pequenininha. Tudo parece pequeno. Por quê? Porque você cresceu. Então as coisas que antes para você, quando criança, eram grandes, parece que elas agora encolheram. Mas quando você não abandona as coisas de menino, é o contrário que acontece. Tudo ao seu redor evolui, tudo cresce e você encolhe. Você fica pequeno, você fica para trás. O mundo está correndo e você está para trás. O mundo está passando, você está ficando velho, mas você não deixou de ser menino. Por causa dessas coisas. Orgulho de homem, não busca ajuda, usa mentira como maneira de se esquivar e ainda tem essa atitude de, o meu jeito. O meu jeito, o meu jeito, o meu jeito. Quer dizer, inflexível. Quer dizer, você assumiu posições de gente grande, mas ainda age como menino. Então, em conclusão, o que você tem que fazer? Concluindo isso aqui, tendo essa informação, o que você pode fazer, homem, para ser mais forte? O que você pode fazer? Primeiro, para você combater o primeiro problema, de dizer, homem não chora, homem não mostra fraqueza. Você tem que tornar-se um humilde aprendiz. Como o Chris Gardner, que você viu no filme. Um humilde aprendiz. Como eu faço isso? Por favor, me ensina. Não tenha vergonha de buscar ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Torne-se um humilde aprendiz. Você tem que adotar isso. Segunda coisa, elimine a mentira do seu vocabulário. Proíba-se de mentir. Jesus teve uma solução muito prática para isso, porque ele falou, a única coisa que ele falou que faz uma pessoa filha do diabo é a mentira. Ele falou, vocês que mentem, o vosso pai é o diabo. Então, poxa, isso é muito forte, você achar, meu pai é o diabo, quer dizer que eu não sou filho de Deus. E se você lê isso na Bíblia, Jesus estava falando isso para gente religiosa. Lá em João 8, você pode ler depois. Ele estava falando com gente religiosa, e ele falou, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem. Então, tem isso na consciência, poxa, eu não quero ser filho do diabo, então eu me proíbo de mentir. Ser homem, parte de ser homem é você encarar as consequências da verdade. Dou o que doer, eu vou falar o que tiver que falar, e se eu tiver que sofrer a consequência, eu vou sofrer a consequência, mas eu não vou mais usar a mentira como a minha maneira de conseguir as coisas. Então elimine a mentira da sua vida. E terceiro, arrume um jeito de mudar o seu jeito. Dê um jeito no seu jeito. Eu dei um jeito no meu jeito porque eu vi que o meu jeito estava matando o meu casamento. E a melhor maneira de você dar um jeito no seu jeito, sabe qual que é? É você fazer o contrário. Faça o contrário do seu jeito. Eu ficava com raiva da Cristiane e não falava com ela por dias. Quando ela me chateava, eu ficava com raiva e me fechava. 3, 4 dias sem falar com ela. Era o meu jeito. Hoje eu combato isso fazendo o contrário. E então eu vou lá e falo com ela. Eu não vou dormir com aquilo. Eu quero tirar aquilo de dentro de mim, porque aquilo fica me corroendo por dentro. Então eu luto comigo mesmo, eu luto com o meu jeito. E lutando com o meu jeito, eu tenho mudado o meu jeito. Então, é isso que você tem que fazer. Você é cavalo, então faça o contrário, seja gentil. Você é caladão, quieto, faça o contrário, faça um esforço. Procure falar mais. Você não gosta, mas você é preciso. Se seu jeito está matando o relacionamento, então fale mais. Você é tímido, é tímida, e essa sua timidez está impedindo você de formar um relacionamento, então faça o contrário da sua timidez. Seja mais ousada, mais ousado. Só há uma maneira de você mudar o seu jeito indo contra ele. É fazendo o contrário. Ah, é fácil falar. É fácil falar. Realmente.
É difícil fazer, é fácil falar, mas eu digo para você, é fácil até mesmo falar com Deus quando você não tem condições em você mesmo de mudar. Mas nem com Deus você fala. Se é fácil falar sobre essas mudanças e difícil fazer, então fale com Deus, já que é fácil. Ó Deus, eu aprendi, quero fazer, mas eu não consigo. Por que você não fala? Por causa do orgulho. Você, na verdade, se acha o seu Deus. Você acha que Deus tem a obrigação de te ajudar sem você pedir, sem você se humilhar. Eu tenho uma notícia para você. Deus não precisa de você, não. Deus não precisa de você. Deus sem você é Deus. Você sem Deus, você preenche o resto da frase. Então vamos deixar as coisas de menino. Vamos? Vamos ser mais homens? Vamos ser mais fortes? Sim ou não, homens?